há um tempo atrás foi anunciado que estava sendo produzida uma história nova sobre Death Note. E finalmente essa história foi lançada, e de forma gratuita, o que é ótimo para os fãs de Death Note. Mas eu acho que essa obra merecia ganhar um bom dinheiro, porque apesar de ser uma história até que um pouco simples, é uma história muito boa e que vale muito a pena ser lida. E como foi disponibilizada de forma gratuita, cara, leia, só leia, não perca tempo. Um abençoado do Facebook acabou postando todas as páginas traduzido, porque até então só tínhamos provavelmente em japonês e em inglês, mas agora nós temos uma versão em português também. E cara, eu li e a história está muito boa. Então, eu sou o Sr. Sweeney e fica aí que hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre este novo capítulo de Death Note. Death Note foi um dos primeiros animes que eu fui num site buscar pra assistir, pra acompanhar, e cara, até hoje é um dos animes que eu mais gosto porque tem uma temática muito interessante. Ele consegue brincar com a morte, digamos assim, porque consegue mostrar como que uma pessoa consegue ser frágil diante de um poder tão grande quanto o do Death Note. E cara, com certeza esse vídeo vai ter alguns spoilers sobre o novo capítulo de Death Note. Então, caso você ainda não tenha lido, leia e depois volte aqui para você tentar tirar algumas conclusões junto comigo. Ryuki novamente está entediado e o que ele faz? Vai atrás de outro humano tão inteligente quanto o Light Yagami. Ele acaba achando este humano que consegue usar o Death Note sem escrever um único nome no caderno. O próprio Ryuki diz isso numa das últimas páginas e cara, é um negócio tão verdade. Eu ouvi muita gente dizendo que essa história não trazia nada de novo, nada de muito original, mas cara, essa história é inovadora para toda a franquia do Death Note, por conta de que o moleque ele conseguiu utilizar o Death Note sem escrever um único nome no caderno. Ele praticamente conseguiu resistir à tentação de matar alguém e pôs o caderno a leilão. Essa ideia de usar o caderno para não somente para ganho próprio, mas ele acabou ajudando na economia japonesa. Algo que eu não sei se realmente aconteceria na vida real, se cada pessoa de um país tivesse $1 bilhão, eu não sei se realmente a economia ia despencar ou iria disparar, por conta que todo mundo rico não precisa trabalhar, ou seja, a indústria não iria produzir mais, porque ninguém mais precisaria trabalhar. E a indústria japonesa é uma indústria gigante. Então, eu não sei se a economia iria ir de mal a pior ou de pior a bom, tá ligado? Então, apesar de ser uma história criativa, tem sim algumas coisas que dá pra você parar pra dar uma analisada. E, tipo, essa ideia de faturar com o caderno é sim uma ideia muito interessante. Meu celular acabou de vibrar aqui, me desculpe. Porém, como foi colocado no capítulo, a tecnologia atual iria sim vir a ser um grande obstáculo para este novo Kira, até porque nós conseguimos rastrear coisas como contas de banco, tem câmeras de segurança em toda parte, ou seja, a tecnologia virou uma inimiga do Kira, que teve que acabar utilizando dos poderes, das vantagens do Shinigami para benefício próprio. O garoto armou um esquema de fazer com que o Shinigami, o Ryuki, atravessasse pelo chão e fosse até a TV Sakura, por conta que alguns oficiais, alguns personagens clássicos tinham a capacidade de ver o Shinigami. Então o Shinigami faz com que o Death Note, ou como dito no mangá, o poder do Kira fosse a leilão. E óbvio que isso acabou chamando a atenção de vários países, como os Estados Unidos e o próprio Japão, que tentaram negociar o máximo possível, leiloar, dar seus lances até chegar a $1 trilhão. O Donald Trump, sim, aqui é o Donald Trump, que está representado neste mangá como o presidente supremo dos Estados Unidos, ele deu o lance final de $1 trilhão. O que, fazendo os cálculos lá que foi mostrado no mangá, daria para cada cidadão japonês
né, que tivesse nos requisitos que foram propostos pelo Kira, tivesse $1 bilhão cada. Cara, é muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. No meio dessa correria, Ryuki é chamado para o reino dos Shinigamis pelo rei dos Shinigamis. Mas, sem saber, o novo Kira e o Donald Trump acabaram caindo numa cilada. O rei dos Shinigamis mandou o Ryuki adicionar uma nova regra ao caderno. Essa regra seria com que a pessoa, o humano, que vendesse ou que comprasse o caderno deveria morrer. Ou seja, no final da história, o nosso protagonista, nosso Kira, acaba morrendo. Sim, como o antigo Kira, o nosso novo Kira morreu. Porém, ele morreu sem escrever um único nome no caderno. Donald Trump acabou se safando, gastou lá os seus $1 trilhão, mas acabou se safando porque ele rejeitou a posse do caderno. Essa história acabou sendo muito, mas muito interessante. Apesar de curta, essa história foi muito interessante porque mostra como que as pessoas acabam lidando de formas diferentes com um poder tão grande como matar pessoas com apenas um nome e um rosto. E de fato seria uma grande arma para grandes nações como os Estados Unidos, que seria imbatível com a posse de um poder tão grande como o do Death Note. Mas isso me fez pensar, se o Death Note realmente existisse, se ele caísse por acaso nas mãos de algum humano, e esse humano lisse as regras, será que ele ia resistir à tentação de não escrever um nome no caderno? Ou até mesmo o mais bom dos homens não conseguiria resistir à tentação de matar alguém? Essa é uma questão que martela na minha cabeça há muito tempo, porque eu acho que nenhuma pessoa seria santa o suficiente para rejeitar um poder tão grande como esse. Mas, nesse novo volume, é nos mostrado uma pessoa que praticamente rejeitou o poder de matar alguém, mas não rejeitou o poder de usar o Death Note a benefício próprio. Ele usou o Death Note para ganhar dinheiro, o que abre um novo leque de possibilidades para o uso do Death Note. A pessoa que portar o Death Note poderia fazer com que esse poder seja vendido, ganhar dinheiro com esse poder, e grandes nações iriam pagar trilhões. Com certeza, uma grande arma e uma grande aquisição para qualquer país que consiga este poder. E para mim, como eu já disse, a ideia de Death Note sempre foi algo completamente inovador, porque brinca com essa ideia de que uma pessoa normal, uma pessoa comum, com o poder de matar pessoas que cai do nada para ela, acaba enlouquecendo de certa forma. Para mim, olha, pode parecer um pouco imoral isto, mas o Kira para mim deveria ter se tornado o deus do novo mundo. Eu aposto que muitas pessoas sentem esse tipo de desejo, por conta que, cara, Death Note nos apresenta um personagem que tem o poder de matar, mas quem ele resolve matar? O professor dele? Não foi o professor dele. Ele resolve matar criminosos, e isso que faz com que as pessoas tenham um dilema mental em sua cabeça sobre a questão do Kira. Isso que faz com que as pessoas achem que o Kira estava de certa forma certo. E novamente, neste novo capítulo, o Kira age de forma certa. Por incrível que pareça, esse Kira acaba agindo de forma mais certa ainda, porque ele usa o poder de ter ganhado tanto dinheiro com o Death Note para dar dinheiro a milhares de pessoas, o que é algo incrível. E o Kira foi ainda mais endeusado pela população japonesa, o que faz com que as pessoas que estão lendo, que estão consumindo esse conteúdo, saibam que o que qualquer Kira está fazendo é moralmente errado, mas fiquem do lado dele mesmo assim, porque se estivessem no lugar dele, provavelmente fariam a mesma coisa, ou no caso contrário, se presenciassem um Kira na realidade, iriam estar do lado dele. E é isso que faz com que nós consumidores tenhamos tanta empatia com o Kira. Isso aqui foi mais do que uma análise, foi uma reflexão sobre Death Note, que é uma obra que dá pra tirar muita coisa dela, dá pra você fazer muito conteúdo sobre, por conta que tem como fazer altas filosofias sobre essa obra, por conta de toda a mensagem, de toda a questão principal do anime / mangá, que é a questão de que o que você faria se você tivesse o poder de matar uma pessoa com apenas um rosto e um nome? Cara,
Eu talvez faria grandes merdas, vocês fariam merdas. Agora, digam aí nos comentários o que vocês acham sobre Death Note no geral, o que vocês acharam sobre este novo capítulo, se vocês acharam tão genial quanto eu achei, mas se vocês também conseguiram analisar algumas falhas, como eu talvez tenha achado, né? Não sei, eu não manjo de política, não manjo de economia, eu não manjo de nada, então eu não tenho tanto lugar aqui pra falar, mas eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais profunda num outro canal meu, que é um canal nerd, que eu estou reabrindo agora depois de tanto tempo sem postar nada lá. Então, se você tem interesse ou, sei lá, em assuntos nerds, eu vou começar a postar um novo conteúdo lá. O nome do canal atualmente está como Brigada Nerd, mas futuramente eu vou mudar este nome. Tá o link aí na descrição para você ir lá se inscrever, por favor, dá essa ajuda, dá essa moralzinha aí pra nós. E é isso. Eu vou tentar fazer mais vídeos aqui sobre anime, sobre essas reflexões sobre animes, filmes, não sei, vou pensar, porque eu parei pra pensar um pouco e canal de opinião é algo que já tem bastante, né? Então, pra que mais um? Eu vou começar a fazer meio que reflexões ou opinião sobre obras, sobre mangá, sobre animes, sobre filmes. Vou tentar fazer algo diferente aqui. Então é isso, galera. Por favor, se você curtiu, se inscreva, dê o seu like aí pra ajudar, por favor. Eu estou tentando inovar neste YouTube, mas eu não consigo, faz 5 anos. Então é isso. Tchau.